Muitos vão dizer que a pressa é inimiga da perfeição. E isso é verdade e vale para muitas situações da vida. Só que não vale nos casos de necessidade extrema ou de emergência. Concordam? Quando alguém está em perigo, quando alguém está numa situação difícil, quando alguém precisa de um atendimento urgente, nós não pensamos duas vezes em buscar ajuda ou de levar ajuda. Pois eu quero usar essa ilustração de que a pressa é inimiga da perfeição para lembrar à igreja e ao povo de Deus de que quando se trata de dizer ao ser humano que Jesus ressuscitou, quando se trata de entregar ao ser humano o convite para confiar em Jesus, aí há pressa. Sim, há pressa. Por quê? Vamos ver. A palavra depressa, ela não aparece muitas vezes na Bíblia. Até procurei ver no Novo Testamento, na versão Almeida Revista e Atualizada, esta palavra aparece 16 vezes. E é interessante notar que na maioria dos casos, quando ela aparece, ela está ligada a situações que exigem uma atitude imediata, que exigem uma atitude rápida. E eu selecionei alguns textos da Escritura Sagrada exatamente para ilustrar esta situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós temos uma parábola de Jesus. Ele contou a parábola da grande ceia. Um homem convidou seus amigos para um banquete. No dia que chegou o banquete, ele mandou seus servos, dizendo: vão lá e digam aos meus convidados que o banquete está servido, está pronto. Mas para a decepção dele, um a um todos começaram a dar uma desculpa. Deram pouco valor ao convite. Não valorizaram o convite. Diante disso, o dono do banquete novamente chamou seu servo e lhe disse: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vá depressa. Um outro exemplo está numa outra parábola de Jesus. A parábola do filho perdido. Nós a conhecemos tão bem. O filho pródigo, ou o filho esbanjador. Aquele que esbanjou a herança de seu pai. Só que houve um momento que ele voltou esfomeado e maltrapilho. E quando o pai assim o viu, ele ordenou aos seus servos: vão depressa, tragam depressa a melhor roupa e o vistam. Coloquem também um anel no seu dedo, sandálias nos pés. Vamos festejar, preparem uma festa, depressa, porque este meu filho que estava perdido foi achado. Lucas 19 também menciona aquele momento extraordinário em que Jesus está em cortejo andando pela rua e para diante de uma árvore. E lá nos galhos da árvore está Zaqueu, e o Senhor lhe diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Desce depressa. E o evangelho há pouco lido, ele coloca diante de nós aquela cena, as mulheres chegando no sepulcro, de madrugada no domingo, querem embalsamar, prestar a última homenagem
ao seu Senhor. Mas o sepulcro está vazio, e lá está o anjo que diz: eu sei que vocês procuram Jesus. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele vai adiante de vocês lá na Galileia. E quando as mulheres encontraram o grupo de discípulos e deram a boa notícia, então o evangelista João nos relata mais uma situação. Pedro e João saem correndo em disparada para ir até o sepulcro. E João, que foi um dos que estava correndo, registrou assim: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu quero agora aprofundar um pouco estas 5 situações e tirar delas uma mensagem significativa para nós neste domingo da Páscoa. Para a igreja de Jesus, que hoje festeja, se alegra, mas o Senhor Jesus quer que ela seja inserida na sua missão e depressa. Os discípulos de Jesus, desde a morte, desde a crucificação e morte e sepultamento do Senhor, estão trancados dentro de casa. O medo, a insegurança, as dúvidas tomam conta de suas vidas. Eles precisavam ouvir depressa que Jesus vive. Sim, havia pressa. Eu fico pensando, e pensem comigo, irmãs e irmãos, quantas pessoas ainda hoje estão presas em suas dúvidas, em suas inseguranças, em suas incertezas, em suas preocupações e angústias. Elas precisam ouvir depressa que Jesus vive e que Ele tem autoridade sobre todas as situações. Quantas pessoas estão angustiadas porque sabem que terão que enfrentar a morte e vivem preocupadas, inseguras, incertas sobre como será. Elas precisam ouvir que Jesus garantiu: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa mensagem da pressa também ficou evidente na parábola que Jesus contou da grande ceia. Observem, muitos foram convidados e não deram valor ao extraordinário convite de Jesus para o banquete eterno. O convite é espalhado, mas muitos não dão atenção. Agora, há muitos que ainda não ouviram o convite. Há muitos que não receberam o convite. Por isso, o dono da casa, o dono do banquete, diz ao seu servo: sai depressa e entrega o convite a todos e convida-os a entrar. É a outra mensagem direta para a igreja. Quantos ainda não receberam o convite? Há pressa. Agora vamos olhar para Zaqueu no alto da árvore. O convite de Jesus é: desce depressa. Eu quero ficar na tua casa. Irmãos e irmãos, quando Jesus convida, nós não podemos deixar para amanhã. Há pressa, porque o amanhã pode não existir. Sim, quando Jesus convida, há pressa em atendê-lo, em atender o seu convite. O apóstolo Paulo, quando ele fala disso, ele diz: hoje é o dia apropriado, hoje é o dia da salvação. Há pressa em ouvir o convite e aceitar o convite. Repito, quando Jesus convida,
há pressa em ouvi-lo e em atendê-lo. Agora vamos olhar Pedro e João. Pedro e João que correm para o sepulcro. Por que eles correm para o sepulcro? Eles vão conferir a origem da notícia. Quem deu a notícia de que Jesus vive? Foi o anjo. O anjo disse, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. A palavra do anjo e o sepulcro vazio são a origem da notícia e a prova de que a notícia é verdadeira. E eles vão conferir. Há pressa. Sim, há pressa em conferir. Irmãs e irmãos, nós muitas vezes deixamos isso para depois. Nós, onde vamos conferir a notícia? Na palavra. A notícia nos é dada na palavra. A notícia chega a nós até nós pelos sacramentos do batismo, onde Jesus nos acolhe no seu reino, pela Santa Ceia, onde ele nos fortalece. Palavra e sacramentos são a fonte da notícia. Mas o ser humano deixa isso para amanhã, deixa isso para depois. Muitas vezes ele diz, bom, deixa eu primeiro terminar meu curso, depois eu vou ver essa questão da igreja, do culto, da palavra de Deus, da Santa Ceia. Depois que meus filhos se formarem, depois que eu me aposentar. Irmãs e irmãos, há pressa em conferir, nós temos que ter segurança. Precisamos ir à Escritura. E eu diria, precisamos ir ao culto dominical, da mesma maneira como Pedro e João correram naquela manhã até o sepulcro, para então conferir, sim, Jesus vive, e ele é a garantia de que eu também viverei. E aí eu chego no filho esbanjador, no filho pródigo. Observaram? O pai não impôs nenhuma condição quando o filho voltou para recebê-lo. O pai não estabeleceu condições. O pai não fez perguntas. O pai não colocou exigências para que ele fosse aceito novamente. O pai simplesmente disse aos empregados, depressa, gente. Ele está maltrapilho, ele está com fome. Deem um banho nele, vistam-no com roupas novas. Preparem uma festa. Vamos nos alegrar. Meu filho estava perdido e ele foi achado. Em conclusão, queria voltar novamente ao recado dos anjos para as mulheres. Vão depressa e digam aos discípulos. Normalmente o culto do domingo da manhã é um culto onde a gente se alegra, jubila na ressurreição de Jesus. Normalmente a mensagem da Páscoa é a mensagem de paz, de perdão e de garantia da vida eterna, e é verdade. Mas nesta Páscoa, eu quero acrescentar o compromisso, a missão, a tarefa. Não é por nada que o anjo disse às mulheres, vão depressa. Não é por nada que nas parábolas de Jesus aparece isso, há pressa. Não é por nada que Jesus diz a Zaqueu, depressa, eu quero ficar na tua casa, me acolhe, me recebe. Por isso, querida irmã, querido irmão, nesse festivo e lindo domingo da Páscoa, Deus convida a você e a mim, mais ou menos nestas palavras. Reavalie a sua vida, avalie e reavalie a sua vida. Avalie e reavalie a sua participação, o seu envolvimento na Igreja de Cristo. Avalie e reavalie o seu testemunho de fé, tanto em palavras como em atitudes.
reavalie e avalie também suas ofertas, para que a igreja cumpra a sua missão de entregar a boa notícia, de entregar o convite. E agora, bem direto, não vá embora hoje sem pensar e sem avaliar essa questão. Como eu posso me envolver mais e melhor na missão de Deus aqui na comunidade Cristo? Para que a comunidade Cristo como um todo vá depressa e diga aos que ainda não ouviram a mensagem, aos que ainda não receberam o convite: venham. A morte e a ressurreição de Jesus nos prepararam o banquete eterno. Ele é para você. Vamos fazer isto à pressa.